Saudações a todos, começando então a nossa videoaula. Bem, essa videoaula foi composta para a aula do grupo 4 de linguagens, na nossa trilha de aprendizagem. Eu me chamo Gabriel e nessa aula, que vai ser mais básica de certo modo, mas não dispensável, a gente vai trabalhar dois tópicos: gêneros textuais e intenção comunicativa, e conceito de variação linguística versus gramática. Bem, começando então o nosso primeiro tópico, gêneros textuais e intenção comunicativa, a primeira coisa que a gente tem que abordar é o conceito de gênero. Então a gente tem a seguinte citação do Markowski, trabalhando um pouquinho esse conceito. Aliás, pouquinho não. Markowski é o cara que trabalha gênero textual. Então, bem, usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Para quem achou essa citação um pouco abstrata, um pouco complexa, não se preocupem, a gente vai destrinchá-la. E para entendê-la um pouco melhor, aliás, um pouco não, bem melhor, a gente tem que partir de trás. Na realidade, a gente tem que dar uns 2 passos para trás e partir do conceito de texto. O que leva algo a ser considerado do texto? Vocês já pararam para pensar? O que a gente chama de texto? E por que a gente chama determinadas coisas de texto? Quando a gente pensa em texto, é muito comum nós associarmos a palavras. É muito comum. A gente pergunta, fala algo que vem à sua cabeça quando você pensa em texto. E a pessoa fala palavras. Talvez não seja errada a palavra, mas uma sugestão mais adequada seria a gente parar de pensar em palavras quando formos associar com texto e partimos para o termo comunicação. Eu vou explicar um pouquinho o porquê que comunicação é muito mais adequado para a questão do texto do que palavras. Uma definição bem breve, bem enxuta aqui. Texto é uma produção, verbal ou não verbal, que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém. Para ficar um pouco mais visível, aliás, não está visível aqui porque a imagem não carregou, mas vamos, para não ter que gravar esse vídeo de novo, visualizem o seu Jorge Amado aqui. Por sorte, coloquei a legenda. Era uma foto dele bem pimposo. Jorge Amado vai lá e escreve determinado livro que se chama O Sumiço da Santa. No Sumiço da Santa, que Jorge Amado escreve, vai e é lançado para o mundo, ou para o Brasil inicialmente. Os leitores vão receber essa produção de Jorge Amado, que, sendo ela constituída por um código, vai comunicar algo. Daí vai depender da leitura, claro. Nós podemos pensar um outro exemplo que saia um pouco desse tradicional, porque quando a gente pensa, Jorge Amado, literatura, é muito básico a gente pensar no conceito de texto. Mas texto vai além do que literatura, texto vai além do que um jornal, impresso ou não. A gente pode pensar na questão da Frida Kahlo, por exemplo. Frida Kahlo, uma pintora muito, muito conhecida no mundo inteiro, mexicana, vai lá e cria
o quadro As Duas Fridas. É uma produção, nesse caso não verbal, que, a partir de uma constituição de um código, com um código, comunica algo a alguém. Alguém, nesse caso, o mundo inteiro, que vislumbra as obras da Kahlo. Bem, vejam por que isso aqui já vai nos dizer o porquê que nós não devemos associar a texto palavras, a ideia de palavras, simplesmente. Porque, de certo modo, a gente vai limitar o nosso conceito de texto a palavras, ao verbo. Mas aqui nessa definição, e também no exemplo, a gente tem bem marcado, é uma produção verbal ou não verbal. E no exemplo a gente tem um exemplo não verbal. Não existe verbo aqui na pintura da Frida. Nós temos uma comunicação não verbal, mas ela comunica algo. Esse algo vai depender de quem vê, de quem vislumbra, de quem contempla essa imagem, essa pintura. Mas sim comunica algo. Tal como se eu simplesmente colocar e pintar aqui uma exclamação. Eu estou comunicando algo? Uma interrogação? Seja essa mensagem verbal ou não, se ela comunica algo a alguém a partir de um código e intuito, essa produção é um texto. Ponto. Então, por isso, associar com o conceito de comunicação casa tão bem e tão melhor com a ideia de texto que simplesmente pensar em palavras. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho o que vem a ser texto, que é essa produção verbal ou não, vamos voltar para gêneros textuais. Bom, o gênero textual ele vai compreender os textos a partir da sua função prática, social e comunicativa. A partir disso, a gente pode retomar aquela citação do Marcuski do início da aula. Conforme Marcuski, usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Vamos lá. Primeiro ponto. Textos materializados. O que Marcuski pode estar dizendo a partir de textos materializados aqui? Quando a gente pensa em texto materializado, a gente pensa em texto concreto, texto que existe já no mundo. Ele já é tátil, entre aspas, né? Porque quando a gente fala, a gente não encosta. Mas ele já está concretizado no mundo, ele já foi materializado. O que isso quer dizer? O que faz uma produção ser texto? Ela comunicar algo a alguém, correto? Para ela comunicar algo a alguém, ela tem que estar materializada. E por isso ele vai falar, referir os textos materializados. E aí um outro ponto importante, e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades, blá 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 blá. Essa parte aqui nada mais é do que essa pequena frase aqui do lado. Compreende os textos a partir de sua função prática, social e comunicativa. Para ficar um pouquinho mais tátil, a gente chega a essa conclusão. Portanto, o gênero textual é o nome que se dá a um conjunto concreto de textos com funções e características formais, contextuais e intertextuais semelhantes. Ah, mas eu ainda não entendi o que vem a ser um gênero textual. Beleza, então vamos partir para os exemplos. Exemplo sempre ajuda. Então, exemplo de gênero textual. Gênero notícia. Um gênero que todo mundo está habituado. Se eu dou um texto para qualquer um
que a gente julga como notícia, qualquer um vai julgar como notícia aqui. Aqui a gente tem uma pequena definição do que pode ser entendido por gênero notícia. Abarca todo texto publicado em jornais, revistas ou portais que relata um fato, informando ao leitor o local, o momento, as pessoas envolvidas e a forma como se deu tal fato. Então vejam, esse gênero notícia, não necessariamente tem um local específico que ele tem que ser publicado, que ele tem que estar disponível. Não precisa ser num jornal impresso, não precisa ser só numa revista, pode ser num portal, pode ser até mesmo, dependendo, numa rede social de determinado veículo de informação. Mas ele tem que atender a determinados requisitos para se enquadrar como gênero notícia, que são eles: relatar um fato, informar o local, o momento, as pessoas envolvidas, a forma. Vejam, existem alguns critérios para que ele se enquadre. Pensem que o gênero nada mais é que uma forma de etiquetar os textos. Falar, olha, esses textos aqui dá para etiquetar de tal forma. Isso aqui é tudo notícia. Ah, não, isso aqui é uma reportagem, é uma entrevista. Então a gente vai ter vários tipos, cada um com determinadas características. Ah, mas eu preciso decorar todos? Não. Na realidade, você já sabe os gêneros. Porque no dia a dia a gente utiliza esses gêneros e fala sobre eles o tempo todo. O tempo todo. Basta você pegar uma notícia para saber que é uma notícia. Basta você pegar um outro exemplo, um e-mail, para saber que é um e-mail. Existe o gênero e-mail. Você sabe como que é a estrutura de um e-mail. Se eu escrever ele na folha de um papel e te dar, você vai identificar que é um e-mail, se tiver a estrutura de tal. Uma carta, eu posso escrever no WhatsApp, mas se tiver em formato de carta, você vai saber que é um gênero carta. Que não é um tipo textual. Tipo textual é outra coisa. O gênero, ele está atrelado a essas questões de função sociocomunicativa, função pragmática, blá 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 blá, que nada mais é do que a função concreta. Qual que é a função de uma notícia? Informar, relatar um fato, trazer o local, o momento, pessoas. Então ela está informando todas essas questões. Qual que é a função concreta de uma receita? Ensinar, a partir dos ingredientes do modo de preparo, como fazer um prato, um doce, o que seja. Um outro exemplo, gênero tutorial. A gente tem uma pequena definição aqui. Abarca todo o texto que busca demonstrar ou exemplificar como fazer determinada ação. Veja, se eu mandar, sem dizer qual que é o gênero, um tutorial de maquiagem para alguém, a pessoa vai identificar que é um tutorial. Ela sabe, está intrínseco na cabeça dela. Porque o gênero está ligado à função. Ele é muito mais concreto que um tipo textual. O tipo textual vai trabalhar com a questão estrutural de texto, uma questão mais linguística. O gênero, ele é muito mais palpável, no sentido de usual. Nós estamos em meio a gêneros o tempo todo, e os gêneros se criam e recriam. O exemplo de e-mail vale muito para esse caso. Vamos pensar assim, na época dos nossos avós, antes de 1960, não existia o gênero e-mail. Ninguém falava que era e-mail. Quem que sabia o que era e-mail? Ninguém, porque não existia. Não existia internet. E aí, eis que surge a internet e existe um novo meio de comunicação. Você pode, a partir da internet, enviar uma mensagem quase que instantânea, na época era quase, hoje em dia instantânea, para uma outra pessoa, independente da localidade, desde que houvesse internet.
E aí se cria, a partir dessa demanda, poxa, tá, eu posso mandar essa mensagem, mas eu vou escrever como carta? Como que eu vou escrever? Porque eu tenho que escrever nesse caso. Então, você cria a partir dessa demanda social, essa necessidade, um gênero. Bula de remédio é um gênero. Lei é um gênero. Você sabe identificar uma bula quando você pega. Você sabe mais ou menos o que precisa para ser caracterizado como uma lei. Ah, tem determinado código, tem determinada forma de escrita. Cada gênero corresponde a determinadas funções. E o tutorial, por exemplo, ele surge em maior peso com o advento da internet. Porque ele tem um antecessor dele que antes fazia muito sucesso, hoje em dia tem caído um pouco, mas ainda existe, ainda é usado, que é o manual de instrução. Antigamente não tinha como você ter acesso a um tutorial. O tutorial, ele é essa demonstração de como fazer determinada coisa. Antigamente não era fácil você ter um tutorial, que você vai comprar um VHS que ensina determinada coisa. Até pode, mas não é fácil. Não é tão acessível. Então, o manual de instrução era o meio que as pessoas tinham para entender como montar uma máquina, para entender como utilizar determinada coisa. E depois surge, a partir da possibilidade barra necessidade, um novo gênero, o tutorial. Então vejam, o gênero textual, ele é algo que o tempo todo está em transformação. A gente tem blog, a gente tem podcast. O podcast é igual ao rádio? Ou não? O gênero podcast diferencia-se do gênero rádio por questões X e Y. Sim, não, talvez. Cada gênero atende uma demanda, atende uma função comunicativa. Então vamos lá. Voltando um pouquinho ao conceito de texto. Texto, uma produção verbal ou não verbal, que se constitui com algum código, no intuito de comunicar algo a alguém. Teve um ponto que eu não comentei sobre essa definição, que é muito importante, que é a questão do intuito de comunicar algo. Esse intuito de comunicar algo, a gente pode chamá-lo de intenção comunicativa. Então, o que constitui uma produção como texto? Né? Produzir algo. Produzir algo. Como eu vou saber que isso é um texto? Primeiro de tudo, ele deve estar em algum código, seja ele verbal ou não, e a partir de uma intenção comunicativa, ou seja, todo o texto vai ter essa intenção, eu devo comunicar algo a alguém, eu devo transmitir uma mensagem a alguém. Essa minha intenção é o que me leva a produzir esse texto. Então vejam, é impossível existir um texto sem uma intenção. Por que eu vou produzir um texto se eu não tenho intenção alguma? Não é? Mesmo um diário, eu tenho uma intenção. Eu estou comunicando algo a alguém, a mim mesmo talvez, né? Porque o diário é uma conversa quase que solitária, um monólogo, mas você ainda se comunica consigo mesmo, a partir de uma intenção. E a partir disso, a gente pode se perguntar: é possível identificar essa intenção de um autor a partir do seu texto? É aquela famosa questão de livros antigos de português. Espero que antigos, espero que os novos não tenham mais isso. Das questões que vêm depois de uma notícia, um artigo de opinião, uma tirinha, que seja. Qual é a intenção do autor? O que o texto quer dizer? E são questões extremamente problemáticas, porque não existe uma resposta concreta. Pode existir uma resposta que eles queiram,
Mas daí tá errado em querer perguntar, porque em nenhum momento, independente do quanto você se esforce, você vai ter com exatidão a intenção de um autor a partir de seu texto. A partir do autor é possível. O autor pode vir e falar: olha, eu escrevi esse e-mail com tal intuito. Mas nós, como leitores, aqui tem um exemplo, mas nós, como leitores, nunca vamos conseguir chegar com totalidade, com integralidade, a, a intenção de um intenção comunicativa de um autor a partir do seu texto. Então vamos para esse exemplo. Uma charge. Escreva na lousa a palavra ética, né? Então uma professora aparentemente trajando roupas, né? Vestes mais tradicionais, se portando de maneira bem tradicional, bem típica de uma professora, pede para o seu aluno escrever a palavra ética. O aluno, ao procurar pegar o giz, vê que não tem nada e logo diz: roubaram o giz, professora. E essa charge, que por conta dessa quebra de expectativa gera um humor, poderia ter diversas intenções. Né? O autor dessa charge poderia ter diversas intenções a partir dela. Cabe a nós, se a gente for analisar essa charge, ou seja, esse texto, procurar quais são as possíveis leituras. Quais são as possíveis leituras que eu posso fazer aqui? Quais são as possíveis interpretações? Achar uma única que seja exatamente a do autor, talvez a gente acerte, talvez não, mas a gente nunca vai ter essa certeza. A não ser, claro, que o autor próprio fale. Mas nunca vai existir uma leitura única. Nós podemos fazer diversas leituras. Um exemplo pode ser uma crítica ao sistema escolar brasileiro, que tem se visto muito precário e que, por exemplo, ele está criticando que até mesmo o giz da escola está sendo roubado. Ou não, pode ser uma crítica ao nosso viés, ao nosso tipo de pensamento aqui no Brasil, que tudo a gente já acha que é roubo, de tanto que a gente está atrelado a esses tipos de situações. O menino não pensou que acabou o giz. Logo que ele viu que não tem, ele pensou: roubaram. Isso pode ser uma crítica aqui. Então vejam, existem possibilidades, possíveis leituras, mas uma única, uma que seja absoluta, não tem, nem vai ter. Em texto algum, que seja uma exclamação no meio de um papel branco, não tem uma única leitura. Tá? Então, continuando. Agora, conceito de variação linguística e gramática. Para começar, vamos para a variação linguística. Variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Então, primeira coisa, variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua. Beleza. Esse fenômeno que acontece com a língua, em um mesmo país, pode gerar diversas alterações, tá? Então a gente pode observar esse fenômeno que acontece na língua em um país como alterações que são feitas pelos falantes. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O Brasil, por exemplo. Deixa eu trazer aqui, peraí. O Brasil, por exemplo. Nós temos no Brasil, que é um país extremamente grande, né, um dos maiores países do mundo em questão de extensão territorial, um exemplo de uma fruta que nós temos no Brasil inteiro, mas que
Diferentes regiões recebem diferentes nomenclaturas, diferentes nomes. Tangerina, bergamota, mexerica. Possivelmente deve ter outra cidade, outra região que fala um outro nome. Por que isso? Isso aqui é variação linguística, mas por que isso acontece? Por que a gente tem tantos nomes? É muito comum em redes sociais a gente se deparar com como você chama determinada coisa na sua região. E a gente vê uma pluralidade de nomes. Um exemplo muito típico: pão francês. Regiões do sul, em geral, chamam de cacetinho. Regiões de São Paulo podem chamar de filãozinho. Regiões de Minas podem chamar de pão de sal. Por aí vai. Existem lugares que chamam de média. Cada lugar, cada região. Isso no mesmo país, para um mesmo alimento, para uma mesma coisa, dão nomes diferentes. Isso é uma variação linguística. E bem, a variação linguística, deixa eu ajudar aqui o negócio. Aí. A variação linguística, ela pode ocorrer de 4 formas. Variação social e situacional. Vamos entender um pouquinho o que é cada uma das duas. Variação social, que diz respeito a fatores como etnia, sexo, faixa etária, grau de escolaridade, grupo profissional. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, a variação linguística são as múltiplas variações que a gente pode ter numa mesma língua, no mesmo idioma, no mesmo país. Vamos pegar essa variação social que está falando, por exemplo, faixa etária. Um senhor ou uma senhora de 50/60 anos de idade se expressa da mesma forma que alguém que tem 15 para 18 anos? Vai falar da mesma forma? Vai usar as mesmas palavras, os mesmos adjetivos, os mesmos verbos, até mesmo a mesma sintaxe? Muito provavelmente não. Muito provavelmente vão ter formas de se expressar diferentes. O mesmo ocorre para os outros. Grau de escolaridade, sexo, etnia, todos esses fatores podem gerar uma variação da fala, da expressão. E, curiosamente ou não, todos eles podem estar atrelados, juntos. Por exemplo, um senhor de 50 anos de idade, de grau de escolaridade, vamos dizer, primeiro grau incompleto, e grupo profissional de, vamos dizer que ele, nem sei, vamos pensar só na faixa etária, um senhor, ou seja, o sexo, e de grau de escolaridade mais baixo. Conversando com alguém de 20 anos de idade, uma mulher de grau de escolaridade alto, vamos dizer que ela já está no mestrado, 20 anos de idade, um crânio. Ela vai se expressar igual? Ela vai se comunicar igual a esse senhor? Não, provavelmente ela usa palavras, termos diferentes do que esse senhor. Mas isso quer dizer que o senhor está falando de maneira incorreta? Não. Ele não está conseguindo se comunicar? O que é um texto? Um texto é uma produção que vai comunicar algo. Basicamente, é uma produção que comunica algo, seja de forma verbal ou não. Se ele está conseguindo se expressar e se comunicar, pronto, não tem erro. Aí surge uma outra variação, que é a variação situacional, que vai ocorrer de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. Vamos pegar assim, quando vocês falam com seus amigos, a maneira como vocês falam é diferente da como vocês vão falar, por exemplo, com a avó de vocês, no banco, no médico, com o professor. Cada contexto exige uma diferente variante. Exige ou não, tem pessoas que não se importam e mantêm
um padrão muito similar, mas comumente há essa variação. Um outro tipo de variação, por exemplo, a gente pegou aquele exemplo de comparar a mulher de 20 anos de idade com doutorado, com mestrado e o senhor de 50, 60 com um grau de escolaridade mais baixo. Se essa mulher fosse conversar com ele, muito provavelmente, dado o contexto, ela adaptaria a forma como ela fala. Isso é um tipo de variação, tá? É uma variação contextual situacional. Beleza. Variação histórica. Aí que a gente chega na variação histórica, que vai dizer respeito ao tempo. Trata-se do processo de mudança, que nesse caso é gradual e pode ser notado ao se comparar a língua em diferentes séculos. Vamos pensar num exemplo. Brasil de 2022, né? Nos comunicamos de determinada maneira. Será que no Brasil de 2000, início de 2000 para 2002, nós nos comunicávamos da mesma maneira? A expressão era igual? As palavras, as gírias eram iguais? E será que se a gente volta mais atrás ainda, a diferença não é ainda maior? Brasil de 1922. Cada tempo, quanto mais distante temporalmente for, maior as discrepâncias em questão de língua. Isso é a variação histórica. O tempo, ele gera variação. E daí a gente entra na variação geográfica, que diz respeito ao espaço. Se o tempo é um fator que gera variação, o espaço também vai gerar. Podemos pegar o Brasil, que possui um território gigante, imenso, e por ter esse território tão vasto, vai apresentar um alto índice de pluralidade de pronúncias, de palavras, né? Bergamota, mexerica, tangerina, que são essas pluralidades que ocorrem de região para região. Uma pessoa de Santa Catarina que mora em Florianópolis e uma outra que mora também em Florianópolis não vão ter essa variação geográfica, elas moram no mesmo espaço, basicamente. Agora, se a gente pega essa pessoa de Santa Catarina e compara com alguém que mora em Aracaju, no Nordeste, temos uma variação geográfica, temos uma distância que vai ocasionar também expressões, pronúncias, né, ritmos de fala diferentes. Tanto é que várias publicidades brincam com esses regionalismos, com essa variação geográfica, né? O mineiro falando rápido, o baiano falando cantado, o sul utilizando expressões como piá. Então, existem essas variações geográficas que são muito bem demarcadas em países que são grandes. Mesmo países pequenos podem ter variação geográfica, mas quanto maior a distância, muito provavelmente maior será essa variação. Então, dando sequência. Agora, então, pensando no Brasil, que, como a gente sabe, é esse país tão grande, que já está aí desde 1500. Diante desse alto índice de pluralidade, ou variação linguística, podemos dizer, no nosso país, a gente pode começar a se questionar: será que existe a chance de um dia a gente chegar ao ponto de falar línguas diferentes em cada região do país? Será que em algum momento uma pessoa do sul, do Rio Grande do Sul, vai falar uma língua tão diferente, que vai ser uma língua diferente da de alguém do Amazonas? Será que isso é possível? Será que com o tempo, dado ao espaço, isso pode vir a acontecer? Bem, aí que surge a gramática, que todo mundo ama. A gramática, que muitas vezes é mal interpretada,
ela possui, na realidade, duas funções. Uma função social, social-política, e uma função linguística. Vamos pegar a função social. A gramática, ela vai exercer essa função social uma vez que ela consolida, né? É a partir dessa gramática consolidada que vai se criar, de certo modo, um idioma. Qual que é a diferença do termo idioma para o termo língua? A gente escuta, né, como se eles fossem sinônimos. E, de fato, eles são muito próximos. Mas o que diferencia um idioma de uma língua é que um idioma ele é uma língua que já é institucionalizada, que ela já é politicamente inserida dentro de uma comunidade, de uma sociedade. Então, por exemplo, o idioma do Brasil, que é um país, é um território nacional, dentro do nosso território o idioma é português. A nossa língua é a língua portuguesa. O idioma dos Estados Unidos é o inglês. Então vejam, é uma comunidade, é uma sociedade organizada que vai oficializar, legitimar a sua língua. Isso vai ocorrer a partir da gramática. Contudo, apesar da gramática, que nada mais é que, de certo modo, o sistema de escrita de um povo, configurar a língua, esse status de idioma, a linguagem oral não estará em momento algum sujeita à linguagem escrita. O que essa parte está querendo trabalhar? O que ela está querendo trazer para a gente? Relembrar na realidade. A gramática, ela pode ser entendida de duas formas. Isso é muito importante, tá? É o que a gente chama de gramática tradicional, que nada mais é aquela ideia que a gente tem sempre quando pensa em gramática. Regras. Regras do português, por exemplo. A gramática da língua portuguesa tem essas regras, por exemplo, pronome, qual que é o uso do pronome, o verbo, qual que é a conjugação correta do verbo a partir de determinado sujeito, blá 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 blá. Essas regras, que muitas vezes muita gente não gosta, é uma das gramáticas, um tipo de gramática. Existe um segundo tipo de gramática, de conceito de gramática, que é a gramática interna. A gente chama de gramática internalizada. Toda e qualquer pessoa no mundo que se comunica, que tem uma língua, pode não ser um idioma, mas pode ser uma língua. Vamos pensar que nas Ilhas Maldivas, não, aí a Maldiva é muito turística. Vamos pensar que em Madagascar tem uma comunidadezinha de 23 pessoas lá no finalzinho de Madagascar que tem uma língua própria dessa comunidade de 23 pessoas. Elas possuem, tal como nós brasileiros, uma gramática internalizada. O que é essa gramática internalizada? Quando a gente aprende a falar, né? Nós, quando bebês, desenvolvemos a fala. A gente não desenvolve a escrita no início. A primeira coisa que a gente desenvolve é a fala. E ninguém vem pra gente e fala: oi, nenê, nenê, você vai falar eu me chamo tal. Você não vai falar tal me chamo eu. Você não precisa ficar explicando regras de gramática. Não, nenê, o verbo vem depois de não sei o quê. Não, nenê, você tem que conjugar o verbo dessa maneira. Ninguém fala disso. Alguma questão ou outra, mas não é necessário. Por quê? A aprendizagem da língua é algo inato do ser humano. O que isso quer dizer? Se a gente está inserido em uma comunidade falante, todas as comunidades provavelmente do mundo são falantes de alguma língua, nós, como bebês, vamos aprender essa língua. O sistema de escrita não é inato do ser humano e por isso que a gente precisa estudar. Por isso que a gente precisa ir na escola, a gente precisa de um ensino formal dessa língua. Por quê?
A língua escrita não é natural, ela é algo criado artificialmente para que a gente possa ter um outro meio de comunicação. O que é inato, o que é natural, espontâneo do ser humano é a fala. E é por isso que a gente diz que existe uma gramática internalizada na nossa cabeça. Eu, mesmo que eu não soubesse escrever, eu saberia que não é possível, ou pelo menos não é algo coerente eu falar, por exemplo, menina A comeu maçã na casa de não sei o quê. Sabe, ficar desorganizando a frase com um artigo lá no final, por exemplo. Menina casa de comeu maçã na. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro sabe que essa frase é incoerente. Isso é a gramática interna. E a gramática tradicional é quem atua na língua escrita, né? Elas são a gramática tradicional, ela é como se fosse a consolidação formal dessas regras. E daí a gente tem, então, essa função social da gramática, que é esse status de idioma. Ela consolida uma língua como idioma. E isso está atrelado à função linguística da gramática. Qual que é a função linguística da gramática? É a partir dela que vai ser possível manter uma unidade base nesse idioma do país. Por quê? A gente não tinha aquela questão, será que um dia no Brasil, em regiões muito distantes, a gente pode acabar falando línguas diferentes? Está aí a função linguística da gramática. Ela está aí para não permitir que isso aconteça. Ela é quem permite que uma pessoa do norte do país consiga se comunicar com alguém do sul, sobretudo na escrita. Por que sobretudo na escrita? Na fala, dadas as questões como variações linguísticas, a gente pode ter algumas questões. Por exemplo, às vezes em Minas Gerais a pessoa não conseguiu entender alguma coisa ou outra porque a pessoa falou muito rápido. Na Bahia eu fiquei meio confuso porque ele falava umas palavras que eu não conhecia. Tudo bem, mas você consegue entender. Você está falando o mesmo idioma, uma mesma língua. Isso graças à gramática. A gramática é quem segura, ela não deixa ir tão longe. A sua variação, ela chega até certo ponto, mas a gramática puxa de volta. Entendem? A variação está indo para os lados, né? Porque cada comunidade tem suas palavras, suas expressões, mas a gramática, ela não deixa ir tão longe, porque ela está falando, não, essa é a nossa unidade, para a gente poder se comunicar. Então vejam, essa função tão vital cabe à gramática. E por isso, por exemplo, na escrita, que a gente não permite tanto essa variação, né? Na escrita acaba atuando muito mais uma gramática tradicional forte, a gente se comunica ainda melhor. Um mesmo jornal pode publicar uma mesma notícia em todos os estados do Brasil, né? Com algumas palavras que pode ser que tenha que trocar, por exemplo, se for falar de uma fruta, se for falar de algo específico, talvez seja legal de trocar, mas mesmo que não seja o caso, ou mesmo que seja o caso, é possível entender. E é por isso que a gente consegue se compreender, e é por isso que a gente não perde essa unidade, esse núcleo duro da nossa língua, né? E não se criam várias línguas diferentes. Esse é um dos motivos, né? A gente pode pensar, por exemplo, no português do Brasil e no português de Portugal. Português do Brasil e português de Portugal, para quem já foi para Portugal ou já escutou alguma coisa de Portugal, uma entrevista, uma novela, o que for, percebe que é bem diferente a forma como eles se expressam. Mas se você pegar para ler coisas de Portugal, você entende com mais facilidade. Ainda existe uma diferença grande entre português do Brasil e português lusitano, português de Portugal. Por quê? Porque a gramática de Portugal
é um pouco diferente do Brasil. A do Brasil, ela já deu uns passos para frente que a de Portugal ainda não deu. Isso quer dizer que a do Brasil é melhor ou a de Portugal é melhor? Não. Só quer dizer que cada país se organizou e evoluiu de diferentes maneiras. Portugal segurou um pouco mais a onda, ele não quis, né, de certo modo a população foi um pouco mais conservadora em relação à língua. E no Brasil, talvez dada a extensão do país, ou dada questões históricas, por exemplo, a nossa pluralidade de pessoas e nacionalidades e de estrangeiros e não estrangeiros, teve uma mudança mais marcada, né? Porque o que que acontece? A gramática, mesmo a tradicional, que rege a língua escrita, ela está sujeita à linguagem oral. Ela existe artificialmente, gente, para que atenda à nossa linguagem, para que na escrita a gente possa reproduzir aquilo que a gente falaria. Né? O que que é a escrita? Nada mais é que um meio de comunicação, tal como a fala. E o que que acontece? A escrita, ela está sujeita à fala até certo ponto. O que que isso quer dizer? A gramática está ali, né? Como eu disse, ela está segurando para não se afastar muito. Mas às vezes, em longos períodos de tempo, a gente observa que vão haver mudanças. Vamos pensar no você. Há um bom tempo atrás, né, um século atrás, o voz-me ser era quem reinava, né? E que antes do voz-me ser havia outra forma. A gente pode observar, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar. Existe toda uma evolução desse termo. Porque antes se usava o tu, e depois veio o voz-me ser, e depois veio o você. Ocorre uma evolução. Essa evolução, por ser generalizada, ou seja, uma grande maioria dos brasileiros passaram por essa evolução que ocorre sempre primeiro na oralidade e ficou e se manteve, foi aceita pela língua escrita. Então você não vai ver nenhuma notícia, nenhum livro, nada que não que seja, né, do contemporâneo, os antigos, claro, que já foram registrados, mas nenhum texto de hoje vai vir com voz-me ser, a não ser que seja uma licença poética, esteja reproduzindo, né, aquela época, mas qualquer um que reproduz os tempos de hoje, num e-mail ou mesmo uma literatura, não vai ter voz-me ser, porque não é usado, já caiu em desuso. Daí a gente entra com arcaísmos ou outras questões que não vêm ao caso. Mas o que a gente tem que entender basicamente é isso. A gramática, ela não está aqui para ditar a nossa oralidade. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir: ah, nossa, ele fica falando errado. Não existe falar errado. Não é porque a pessoa não concordou gênero e número com o substantivo, com o adjetivo, falou os meninos foi, que ela está falando errado. Você entendeu o que ela está comunicando. Então por que você está falando que é errado? Ah, porque na gramática tradicional você tem que concordar o gênero e o número ali e fazer a concordância verbal. Beleza. Mas na oralidade isso não se aplica. Você está entendendo. Então tá tudo bem. E tá tudo bem se na escrita de um WhatsApp você escreve com abreviações, se você escreve, sei lá, casa com K, sei lá. A pessoa entendeu o que você está falando? A comunicação ocorreu? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. São contextos de fala. Isso que é importante pensar. Né? A gente tinha essa coisa da língua escrita mais demarcada porque antes ela era algo que tinha outros propósitos. Por exemplo, você só podia mandar uma carta de tempos em tempos para os seus familiares e amigos. Então pensa, a gente tinha naquelas épocas as pessoas, né, os brasileiros, ou
no mundo inteiro, aliás, tinham que pensar bem como escrever essa carta, porque se houvesse qualquer mal interpretação, até você chegar a saber desse erro de comunicação e você poder respondê-lo e explicá-lo, já passou anos, ou pelo menos um ano, né? Depende também do nível da pessoa. Hoje em dia, se ocorre qualquer erro no WhatsApp de comunicação, putz, você falou isso aqui? No mesmo segundo você consegue responder e dizer que não aconteceu. Então vejam, a gramática, ela é adaptativa de certo modo. Ela não é para ser uma prisão. Pelo contrário, ela está ali para exercer uma função, que é a função de deixar todos nós dentro de um mesmo sistema linguístico. Mas de modo algum elas devem servir para censurar alguém. Se vocês forem escrever uma notícia, daí sim vocês têm que prestar atenção na gramática. Porque se você fere essa regra da gramática, pode acontecer erros de comunicação. A pessoa pode entender errado, uma vírgula errada pode gerar completos sentidos diferentes. Então é para essas questões, não é para ser pedante. Então, são as situações de comunicação, são as questões que a gente tem que pensar. Tá bem? Bom, basicamente essa era a aula. Obrigado a todo mundo. Espero ter ajudado um pouco. Qualquer dúvida, entre em contato com o cursinho, podem me buscar no e-mail. Estou aberto. Tá bem? Tchau, tchau a todos. Bons estudos.